Olá, nós estamos iniciando o nosso culto e meu desejo é que toda paz e toda graça da parte de Jesus inunde seu coração, sua vida e sua família. O apóstolo Paulo, quando nos fala da igreja, compara a igreja com um corpo que possui vários membros e cada membro diferente uns dos outros tem sua importância e sua necessidade. Nesse nosso culto de ceia, nós vamos celebrar o fato de que nós somos um corpo e que cada membro tem seu lugar, sua importância e seu valor. Quando hoje nós tomarmos do pão, do cálice e ceiarmos juntos, em memória de Jesus, nós estaremos também num ato de fé, dizendo que a nossa caminhada de fé é em comunhão, é em família. Por isso eu quero te convidar, junto comigo, a orarmos a Deus nesse nosso início de culto, de ceia. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, porque em Cristo nós encontramos família, em Cristo nós encontramos o nosso lugar, o nosso espaço como corpo, onde cada membro, ó Deus, é importante, onde cada membro, Senhor, tem o seu valor, tem o seu lugar, o seu espaço. Que a Tua mão seja sobre nós nessa tarde, nos renovando, nos fortalecendo com graça e com misericórdia. Amém. Convido você a louvarmos a Deus nesse tempo, em nome de Jesus.
preciso ouvir tua voz. Fala comigo. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Glória a Deus. Esse domingo de ceia, Jesus é esse que fala conosco. E Ele fala conosco muitas coisas. Inclusive, no que Ele fala conosco, dentre tantas coisas que Ele fala conosco, Ele nos fala sobre a dadivosidade, sobre o desprendimento, sobre o convite do Pai para que nós sejamos como Ele, aqueles que se dão, que se entregam. E entregamos aquilo que somos e também aquilo que temos, ou parte daquilo que temos ao Senhor. Reconhecemos que tudo é dele, tudo vem dele. Nós somos meros administradores. Esse é o momento em que eu quero te lembrar que você e eu somos administradores da vida que Deus nos deu, dos recursos que Deus nos deu, da saúde que Ele nos deu. Tudo vem do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós somos administradores, ou nós administramos bem ou nós administramos mal aquilo que nos vem à mão. Portanto, essa é a hora que eu te lembro de perguntar ao Senhor como Ele deseja que você administre os recursos que Ele coloca na sua mão. Uma coisa é certa, Deus é generoso e quer fazer de nós, seus filhos, suas filhas, também generosos e generosas. Deus quer que a gente compartilhe aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E esse é um tempo oportuno para você exercer a capacidade de compartilhar. Para você não olhar apenas para você mesmo, mas para ser socorro na vida das pessoas. Para ser abençoador, abençoadora. E eu quero orar então, antes de nós abrirmos a palavra e meditarmos nessa hora, orar com você sobre isso. Se você tem tido dificuldade de entregar um pouco daquilo que Deus tem te dado à casa do Senhor e também destinado um pouco do que Deus tem te dado para abençoar e socorrer pessoas, eu quero orar com você para que Deus trabalhe no seu coração, trabalhe no meu coração e a cada dia Ele nos ensine, Ele nos renove nesse ensino e nesse caminho. Pai, nós te louvamos, te damos graças porque nós somos testemunhas da tua generosidade, do teu amor, da tua dadivosidade. Gera em nós, Senhor, renova em nós essa capacidade. Se aquele ou aquela a quem essa mensagem chega, Senhor, ainda não aprendeu essa dádiva, ainda carrega resistências, temores, melindres, que o Senhor trabalhe no coração, na consciência, que o Senhor traga revelação acerca da graça que é poder também compartilhar aquilo que o Senhor nos tem dado, porque tudo é teu, Senhor, e nós queremos ser bons mordomos. Faz assim, nós te pedimos, nos ensina, em nome de Jesus, amém, amém. Nesse domingo de ceia, eu quero repartir com você um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, que se estende até o verso 34. Mas, para encurtar a nossa leitura, eu irei ler apenas do verso 27 ao 34, que são os versos mais conhecidos. Mas quando você olhar na sua Bíblia, considere a partir do verso 17, para que você se situe bem no que o apóstolo Paulo está dizendo. O verso 27, Paulo diz o seguinte: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do Senhor e do sangue do Senhor. O 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O verso 30 diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados juntamente com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Que o Senhor nos ministre nesse domingo de ceia, nos fale e nos renove. Eu quero compartilhar com você algo acerca de 3 atitudes, vamos chamar assim, 3 atitudes que possuem um alto poder de destruição. 3 atitudes que podem enfraquecer, adoecer e matar uma comunidade de fé, uma família da fé, que pode matar um grupo que se relaciona bem e que pode matar as pessoas que integram, que pode adoecer, enfraquecer as pessoas que integram essa comunidade de fé. Veja, o verso 30 que eu li agora há pouco, Paulo diz que algo está acontecendo na igreja em Corinto. O que é esse algo que está acontecendo? Ele diz: eis a razão, porque há muitos fracos. Não são poucos, são muitos fracos. E também muitos doentes. E também não poucos que dormem ou que já morreram entre vocês. Paulo constata que em Corinto existem muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Alguns podem entender, morreram literalmente, ou esse morrer pode carregar uma conotação de morte espiritual. Veja, o que Paulo está dizendo é que algumas coisas, algumas atitudes andam sendo nutridas na igreja em Corinto, e não são boas atitudes, não são atitudes que brotam do Evangelho de Jesus, não são atitudes que carregam na memória o que Jesus viveu, pregou e ensinou. E essas atitudes têm enfraquecido, adoecido e extinto com a vida de muitos ali na comunidade da fé. Que atitudes são essas na igreja de Corinto? Para que nós não as repitamos, para que nós não sejamos reprodutores das mesmas atitudes que enfraquecem, adoecem e matam. Que atitudes são essas? Especialmente levando em conta que você e eu, que somos da igreja metodista, existe um tema geral da igreja, que tem a ver com a identidade da igreja metodista, mas que no fundo não tem nada diferente do que a própria Bíblia diz. Na verdade, a identidade da igreja de Cristo deve ser o caminho de qualquer grupo que quer seguir Jesus. Essa identidade tem a ver com um tema que é o seguinte: comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica. E pensando na primeira expressão importante, comunidade, que hoje pela manhã na escola dominical eu compartilhei já algo com você. O que Paulo está dizendo se eu e você desejamos ser uma comunidade de fé, não um grupo de pessoas que se ajuntam, como pessoas se ajuntam dentro de um mercado, por exemplo, sem necessariamente estarem conectadas, sem necessariamente ter um plano em comum, uma vida em comum, sem necessariamente ser uma família da fé. Se nós queremos ser uma comunidade de fato, o Paulo tem alguns alertas para mim e para você, acerca de algumas atitudes que podem nos atrapalhar na caminhada. A primeira atitude que Paulo faz menção tem a ver lá com o verso 22, quando ele faz algumas perguntas, e essa pergunta é uma pergunta retórica, é uma pergunta que no fundo carrega uma afirmação. É como se Paulo pegasse alguém fazendo algo errado, a pessoa quer contestar, dizer que não está errado não, e aí Paulo pergunta: mas não está errado isso que você está fazendo? E a expressão que Paulo utiliza aqui no verso 22 é: ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Vocês não estão menosprezando a igreja de Deus?
Vocês não estão envergonhando os que nada têm? Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Esse texto tem a ver com duas coisas que aconteciam, que tem relação na igreja em Corinto. A festa do amor, era uma festa. Lembra que a igreja era na casa, e era provavelmente na casa de quem tinha mais posse. Essa igreja tinha aqueles que eram chamados de homens livres, mas também escravos, gente sem recurso quase que nenhum, gente que vivia uma vida na escassez, e de tempo em tempo eles se reuniam para celebrar a festa do amor, e dentro da festa do amor também celebrar a ceia. E me parece que alguns, ao participarem da festa do amor, traziam alimento, e aqueles que não tinham recurso para trazer também o alimento acabavam ficando sem comer. Então, alguns conflitos estão surgindo, olha a ironia, justamente na festa do amor. A festa do amor na igreja em Corinto era o sinal exatamente da ausência de amor que havia na igreja em Corinto. Por isso que o capítulo 13 é escrito. A festa do amor é o grande flagrante da falta de amor na igreja em Corinto. Por isso que Paulo destaca uma primeira atitude de menosprezo, ou seja, existe um grupo, existe uma mentalidade que anda crescendo, florescendo, se potencializando na igreja em Corinto. Que mentalidade é essa? Que atitude é essa? Do menosprezar ao outro, do não estimar ao outro, do não ver no outro alguém que também é alvo do amor de Deus. E isso é sério, porque às vezes nós olhamos para as pessoas e nós nos esquecemos que o mesmo Espírito que nos adotou também as adotou em Cristo, que o mesmo amor que é destinado a mim, que o mesmo sangue derramado sobre mim, que cobre multidão de pecados na minha vida, é também derramado sobre a vida do outro. Quando a Escritura diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ela não fala isso a meu respeito, pura e simplesmente, mas também fala a respeito do outro, daquele um que eu não conheço bem, com quem eu não tenho muita afinidade, com quem eu não me relaciono de maneira tão próxima e tão profunda. Há também amor de Deus sobre a vida dele. E de repente eu vou me esquecendo de tudo isso, eu vou me esquecendo, por exemplo, que eu e esse outro, essa outra, que para mim é só um outro, uma outra, para Deus ele é irmão, é meu irmão, é minha irmã. Para Deus nós somos filhos, para Deus nós somos uma família, mas talvez para mim ele é apenas o outro, a outra, um desconhecido, um estranho. E a igreja de Corinto está caminhando nessa dinâmica, está perdendo de vista a ideia de que o outro não é outro, é o irmão, é a irmã, é alvo do amor de Deus, foi também adotado como filho de Deus, à minha semelhança. Deus o ama tanto quanto me ama, Deus o quer tanto quanto me quer, Deus o abençoa tanto quanto me abençoa. E eu perco essas verdades de vista, e daqui um pouco eu acho que esse outro é alguém desprezível, é alguém que não merece a minha atenção, é alguém por quem eu não oro, eu não intercedo, é alguém de quem eu não quero me aproximar. O apóstolo Paulo fala que o menosprezo aqui é acompanhado também de uma atitude de envergonhar o outro. É muito característico quando eu começo a menosprezar ou desprezar alguém, eu começo também a querer humilhar essa pessoa. Talvez não presencialmente, especialmente na sua ausência. Eu aproveito aqueles momentos em que a minha língua coça, e aí eu começo a praticar o que Tiago disse que não seria interessante, bom, saudável praticar, que é fofocar. Eu começo a falar mal, a denegrir, eu começo a apedrejar a imagem do meu irmão, como se ele fosse apenas o outro,
a outra. E quantas vezes nós nos pegamos nessa prática que adoece, que enfraquece e que mata a nós mesmos e que mata a comunidade de fé, que mata uma família, um grupo que se ama. A primeira atitude que Paulo destaca aqui é a do menosprezo ou do desprezo. Quando eu deixo de enxergar que aquela vida que eu não enxergo tanto valor, que aos olhos de Deus, ele é alguém amado, ela é alguém amada, ele é alguém precioso aos olhos do Senhor. Ele foi comprado com o sangue do Cordeiro, sem mancha e sem mácula. Então Paulo traz essa verdade para mim e para você. Essa atitude pode ser mais danosa do que nós imaginamos. A segunda atitude que o apóstolo Paulo destaca nesse ambiente de ceia, de festa do amor, e que pode ser danosa, pode causar a morte de muitos, adoecer, enfraquecer, tem a ver com o verso 31, quando ele diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, a igreja em Corinto, ou boa parte da igreja em Corinto, perdeu a capacidade de julgar a si mesmo. Jesus, em Mateus 7, já diz que nós facilmente enxergamos o cisco no olho do irmão, mas não conseguimos enxergar a trave nos nossos próprios olhos. Ou seja, existem em nós pecados muito mais grotescos que nós não conseguimos enxergar. Mas existem coisas pequenas na vida alheia que nós, à distância, a quilômetros de distância, nós conseguimos enxergar. Nós temos um olhar com um poder de alcance enorme quando a questão é o erro e o pecado alheio. E nós somos cegos quando a questão diz respeito ao nosso próprio pecado. E a atitude de não julgar a si mesmo, ela é mortal. Ela é mortal. Você está enxergando os defeitos dos outros? Você tomou consciência dos defeitos do seu vizinho? Você conhece bem as falhas dos integrantes da sua família? Você sabe dizer rapidamente qual é o maior defeito de alguns irmãos na fé? Você se lembra de quais salteado? 3 grandes falhas cometidas por pessoas próximas a você? Você consegue lembrar disso facilmente? Pois é, isso todo mundo consegue. Mas a questão toda que está posta é que quando nós mergulhamos nesse mundo de ver pecado alheio, de ver a falha do outro, e nós não conseguimos enxergar onde está a transgressão em nós, onde é que está a iniquidade em nós, onde é que está o pecado em nós, onde é que está o tropeço em nós, onde é que há em nós motivo de escândalo. Se nós perdemos essa capacidade, irmãos, nós estamos nos enfraquecendo na fé, nós estamos adoecendo na fé. Os doentes na fé não são aqueles que não enxergam o defeito do outro. Os doentes na fé são aqueles que não enxergam os seus próprios defeitos. Os que estão morrendo não são aqueles que deixaram de enxergar o pecado, mas aqueles que deixaram de enxergar o pecado em si mesmos. Por que a igreja de Corinto está morrendo? Por que muitos já morreram, muitos estão fracos e doentes? Porque perderam a capacidade de enxergar seus próprios pecados, não se julgam mais, não se examinam mais, não se vasculham mais, não fazem mais um mergulho para dentro de si, não fazem mais a viagem para dentro, em busca de enxergar veredas tortuosas, em busca de enxergar caminhos que não são planos. Perderam essa capacidade de se julgarem. E nesse dia de ceia, a palavra que Paulo diz para os irmãos é justamente essa: examine-se o homem a si mesmo. Por que Paulo diz isso? Porque a igreja em Corinto
perdeu a capacidade de sondar a si mesmo, de orar o que o Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho mau. É ler a Bíblia não para enxergar o pecado do outro, é ler a Bíblia para enxergar os meus próprios pecados, e enxergar e perceber o quanto eu preciso da presença do Espírito em mim, da graça de Deus agindo em mim. Então, a primeira atitude é de menosprezo para com o outro. A segunda é falta de autojulgamento, de autoexame. E a terceira atitude, que é mortal na igreja em Corinto, tem a ver com o verso 33, quando Paulo diz assim: ora, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Vamos esperar uns pelos outros. O verso 21, Paulo já diz alguma coisa a respeito, já havia dito quando ele diz assim: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, um grupo chegava antes, comia tudo que tinha direito, comiam o que eles haviam trazido. Outros chegavam depois sem recursos, sem ter muito o que oferecer, e portanto também não tinham muito o que comer. E aí, por isso que Paulo diz: se você está com fome, come em casa, porque você precisa ter capacidade de esperar os outros que ainda não chegaram. E aí tem uma coisa interessante aqui, quando nós perdemos a capacidade de esperar, isso nos mata como família da fé, como comunidade de fé. Por quê? Porque quando a gente caminha junto, quando a gente vive a conjugalidade, quando a gente vive em família de sangue, família de fé, quando a gente tem amigos espirituais, nós vamos aprender, mais cedo ou mais tarde, que para essa relação perdurar, é preciso que um aprenda a esperar o outro. Às vezes há ofensas, mas nós não precisamos romper a relação porque o outro nos ofendeu. Talvez eu olhe e digo: mas ele me ofendeu e não se arrependeu. Mas eu preciso esperar. Eu preciso aguardar que ele perceba, ou ela perceba, o que eu já percebi. Ou vice-versa. É necessário que ele espere até que eu perceba o que ele já percebeu há dias atrás, há meses atrás, há anos atrás. Caminhar junto, caminhar em comunidade, caminhar em família tem a ver com caminhar mais devagar, porque nós precisamos esperar. Quem tem filho pequeno sabe disso, Eu me lembro de uma história de um casal que veio para a igreja e contou para mim, dizendo: pastor, nós estávamos prontos e saímos para trancar a casa, o bebê fez o que nós temíamos, e nós tivemos que voltar com o bebê e trocar a fralda do bebê. Quando nós trocamos o bebê, trocamos a fralda do bebê, fechamos a porta da casa, entramos no carro, o bebê fez novamente o que nós temíamos. Aí nós tivemos que abrir a porta do carro, da casa, voltar e trocá-lo novamente. Então, andar em família, ser família, andar em comunidade, implica em andar mais devagar. O casal precisou voltar várias vezes. Assim é conosco. Talvez existam alguns discernimentos, existem algumas disposições interiores que já brotaram dentro do teu coração desde os primeiros dias de caminhada na fé e não morreram. Mas para alguns irmãos, décadas se passaram e até hoje eles não compreenderam verdades básicas que para você já ficaram claras desde os primeiros dias. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, como certas coisas para o apóstolo Paulo ficaram claras desde o começo.
Paulo se converte e já sai pregando a palavra. Paulo, não muito tempo depois de se converter, vai pregar o evangelho aos gentios, enquanto os apóstolos que estavam em Jerusalém, Pedro e a turma toda, continuam em Jerusalém. Paulo tinha esse discernimento, essa clareza de que precisava ir, que o evangelho precisava chegar aos confins da terra. Bom, conosco não é diferente. Nós vamos caminhar em certos aspectos de maneira mais rápida, e como nós não somos um mercado, porque no mercado, veja bem, você chega, como de manhã eu disse na escola dominical, você chega para comprar um pacote de arroz, e se você encontra lá o pacote que você queria, você pega o pacote, e você olha do lado, tem mais 4, 5 pessoas procurando produtos, são estranhos, você pega teu pacote, vai para o caixa, paga e vem embora. Você não fica esperando que os outros, cada cliente que entrou no interior do mercado, também encontre o produto, para que juntos vocês cheguem ao caixa e paguem juntos. Não existe isso. Mas por que não existe isso? Porque ali é um comércio. Ali a dinâmica é outra. Ali você é um cliente. Mas na igreja, na comunidade da fé, você não é um cliente. Você é um discípulo de Jesus. Então, se esse exemplo que eu dei é na igreja, você achou teu pacote de arroz, agora você vai esperar cada um achar o produto que veio buscar, porque essa é a dinâmica da comunidade. A gente espera, como aqueles pais voltaram para trocar o bebê. Por quê? Porque isso é ser família, isso é ser comunidade. A vitória de uma comunidade não está em um dos membros da comunidade ir à frente, cruzar a linha de chegada, e a sua vitória desse é a vitória de todos. A dinâmica é um pouco diferente. A vitória de uma comunidade é quando todos cruzam a linha de chegada, é andar junto, é correr junto, ainda que alguns terão que correr numa velocidade aquém do que podem correr. Isso é vida em comunidade, isso é vida em família, isso é vida conjugal, isso é ser família na fé, isso é ser uma comunidade de fé cristã, de discípulos e discípulas de Jesus. Agora, para a gente encerrar, veja, existem 3 atitudes: de menosprezo, existe a atitude de não julgar a si mesmo, e por fim a atitude de não esperar, perder a capacidade de esperar. Eu quero te lembrar que nesse domingo de ceia, Jesus foi aquele que não desprezou nem os leprosos, nem as prostitutas, nem os publicanos, nem os zaqueus da vida, nem os filhos pródigos da vida. Jesus não desprezou ninguém. Jesus disse: aquele que o Pai traz a mim, de modo algum lançarei fora. Então nós vamos celebrar hoje a morte daquele que não menosprezou ninguém. A Bíblia diz que Deus deu Jesus porque Ele amou, não um grupo de pessoas, Ele amou o mundo. Ninguém, Deus não quer ninguém de fora. Se eu e você queremos que umas pessoas fiquem de fora, vamos nos lembrar, Deus não quer ninguém de fora. Segunda coisa importante, Jesus, quando veio aqui, Ele não só não veio aqui para julgar os outros, mas também Ele se permitiu ser julgado, se permitiu ser condenado e sentenciado à morte. Ele aceitou o julgamento, e às vezes nós não queremos nos julgar. Jesus é esse que até hoje espera que nós voltemos o nosso olhar para Ele. Ele está te esperando, Ele está me esperando ainda hoje. E por isso, enquanto nós ouvimos uma canção, eu quero convidar você, quando você ouve essa canção, a colocar a sua vida diante de Deus em oração, a se preparar, você que
já tem aí os elementos da ceia preparados, e daqui a pouco nós vamos orar consagrando os elementos da ceia, e você vai servir as pessoas da sua família, ou se servir nesse tempo. Nós te louvamos, te damos graças, Senhor, nos entregar diante de ti, Senhor, reconhecendo que às vezes as nossas atitudes são de menosprezo, nós não nos julgamos, mas julgamos o outro. Nós, Senhor, não queremos esperar, não queremos exercer a paciência para com o outro, mas nessa hora nós te pedimos, Senhor, que a tua presença possa nos envolver. Que o Senhor nos lembre que Jesus foi esse que não só nos esperou, mas nos espera, ó Deus, até os dias de hoje. Que Jesus é esse que se permitiu ser julgado. Que Jesus é esse que não menosprezou nenhum. Que disse: todo aquele que o Pai traz a mim, de modo algum lançarei fora. Ó Deus, renova no nosso coração, Senhor, o amor para com os nossos irmãos, para que eles deixem de ser o outro, a outra, e se tornem irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Que nós vejamos o quão eles são valiosos aos teus olhos, Senhor, o quão eles são preciosos. Nos ensina, Senhor, a examinar-nos a nós mesmos, para que nós vejamos, Senhor, os nossos pecados, a fim de que nós tenhamos mais compaixão para com os tropeços dos nossos irmãos, para que nós enxergamos, Senhor, nossas mazelas, nossos erros, ó Deus, nossas escuridões interiores, para que nós tenhamos compaixão dos nossos irmãos. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Senhor, também que muitas vezes nós demoramos tanto tempo para abraçar certas verdades espirituais, para que a gente, ao olhar para o irmão que está sem entender, sem compreender, sem abraçar, sem se dispor, que nós temos paciência também com ele e com ela, assim como Jesus tem conosco. Ó Deus, nós rogamos, consagra, ó Pai, o pão que vamos comer, o cálice que vamos beber, que seja a lembrança do corpo e do sangue de Jesus derramado em nosso favor, e que inúmeras bênçãos nós recebemos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. A palavra de Deus diz que
Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido esse pão, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, em memória de mim. Por semelhante modo, Jesus, depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: isto é o meu sangue, que é derramado em favor dos vossos pecados, é o sangue da nova e da eterna aliança. Tomai e bebei, em memória de mim. Que o Senhor te renove, te abençoe, renove a sua casa, renove no seu coração a consciência de que vocês são uma comunidade, não só uma família, quem sabe, de sangue, mas também uma família de fé. Existe um sangue que é maior do que o sangue que corre nas nossas veias, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que cobre multidão de pecados e que está sobre mim, está sobre a sua casa. Enquanto nós nos servimos aqui, você serve a sua casa aí para que nós ceiamos juntos, em nome de Jesus. Que o Senhor renove você, a sua casa. Que esse pão, que é a lembrança do corpo de Cristo moído na cruz, te lembre também que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E que a presença desse pão vivo que desceu do céu alimente você e te fortaleça. Que de igual modo, ao tomar desse cálice, teu coração seja alimentado pela convicção de que existe um sangue derramado sobre você, existe um sangue que é maior do que o sangue que corre nas nossas veias, é o sangue de Jesus que cobre todos os nossos pecados, bem como os pecados do mundo inteiro. Coma desse pão, tome desse cálice e seja fortalecido. Se a igreja em Corinto estava fraca, doente e havia muitos mortos entre eles, a presença de Jesus e o sangue de Jesus cura nossas enfermidades, fortalece-nos nas nossas fraquezas, e a presença de Jesus é capaz de ressuscitar mortos espiritualmente. Que seja assim nessa hora. Coma do pão, tome do cálice, nessa convicção. Vamos orar, em seguida vamos encerrar. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque em Jesus nós experimentamos cura, nós recebemos força e vida. Que a tua presença, Senhor, alcance cada coração, especialmente aqueles que, ao ouvirem a tua palavra, se percebem doentes, se percebem, Senhor, precisando de vida que vem de Jesus de Nazaré. Conosco não é diferente, Pai. Conosco não é diferente. Nós precisamos da tua cura, precisamos da tua força, precisamos da tua vida abundante em nós, fluindo em nós e através de nós. Que o Senhor nos fortaleça como família de fé, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Faz assim, glorifica o teu nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Que você tenha a liberdade de, como família de Deus, povo de Deus, em precisando de socorro, de suporte, de ajuda, em nos procurar, em entrar em contato conosco. Se você precisa de uma conversa, de um conselho, um aconselhamento, nos procure. Se você sente a liberdade de assentar com o pastor no tempo para conversar, faça isso. Se você não se sente à vontade para isso, nos ligue, entre em contato conosco. Por meio de uma videochamada nós podemos conversar e orar com você. Queremos te servir nesse tempo, te abençoar como filhos de Deus. Queremos
abençoar e ser abençoados como filhos de Deus. Que o Senhor te fortaleça, que a bênção de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, seja sobre você e a sua casa, e te guarde e te dê paz, hoje e sempre. Amém e amém. Um forte abraço, fique na paz.